Licitações secretas. As licitações secretas são um dos métodos utilizados para partilhar vários bens ou vários itens. Isto dá para 2 herdeiros ou então para mais do que 2. Os procedimentos são os seguintes. Primeiro, cada um dos intervenientes atribui secretamente um valor em dinheiro a cada um dos itens a dividir. Isto é, cada um faz a sua proposta sobre quanto é que acha que cada um dos bens pode valer. Segundo, a parte que cada um dos intervenientes considera justo receber é designado por valor justo e é sempre igual ao quociente entre o valor total que ele atribuiu aos bens e o número de intervenientes. Terceiro, cada item é atribuído ao interveniente que mais o valorizou. Vamos ver com um exemplo. Exemplo de aplicação do método licitação secreta. A Rita, o Paulo e a Sónia são os únicos herdeiros dos seguintes bens: uma casa, um barco e um quadro, e vão efetuar a divisão dos bens pelo método da licitação secreta. Cada um atribui valores em euros aos vários bens conforme a tabela seguinte. A Rita atribui à casa 225 mil euros. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a Rita estará disposta a pagar 225 mil euros pela casa. Paulo atribui à casa 270 mil euros. E a Sónia atribui à casa 200 mil euros. A Rita atribui ao barco 40 mil euros. O Paulo atribui ao barco 35 mil euros. E a Sónia atribui ao barco 32 mil euros. O quadro, segundo a Rita, o quadro vale 47.500 euros. Para o Paulo, o quadro vale 40 mil euros. E para a Sónia, o quadro vale 50 mil euros. Vamos proceder à distribuição indicando todos os cálculos. De acordo com o que já foi visto, é suposto nós somarmos as avaliações da Rita, colocarmos o total das avaliações. O Paulo fazemos o mesmo, somamos as avaliações do Paulo, e a Sónia também somamos as suas avaliações. Como são 3 herdeiros, é natural que a parte justa da Rita seja o total que ela obteve é dividido por 3. A parte justa do Paulo será o total das suas avaliações é dividido por 3. A parte justa da Sónia será o total das avaliações da Sónia é dividir por 3. Aqui temos a resolução. Começamos por indicar os totais de cada herdeiro. A Rita, o total da Rita era 225 mil euros, mais 40, mais 47.500. O total da Rita, 312.500. O total do Paulo é 270 mil euros, mais 35 mil euros, mais 40 mil euros. O total do Paulo, 345 mil euros. Para a Sónia, o total será 282 mil euros. Assinalar as melhores avaliações de cada item. O que é que isto quer dizer? A casa. Quem fez uma melhor avaliação da casa foi o Paulo. Então vamos assinalar aqui a melhor avaliação da casa como sendo 270 mil euros, feita pelo Paulo. Nós esperamos então que a casa fique para o Paulo, porque foi ele quem melhor avaliou a casa. O barco, quem fez a melhor avaliação para o barco foi a Rita. Então temos aqui assinalado 40 mil euros. Portanto, nós vamos atribuir o barco à Rita, que foi quem mais o valorizou. E da mesma forma o quadro. Quem mais valorizou o quadro foi a Sónia, com um total de 50 mil euros. Vamos então passar agora à parte justa, que resulta de dividir o total de cada herdeiro, neste caso por 3. Como são 3 herdeiros, vamos pegar no total de cada um e dividir por 3. Por exemplo, para a Rita, que o total deu 312.500 euros, a parte justa da Rita será 104.166,67 euros. A parte justa
para o Paulo será 345 mil euros a dividir por 3, que dá 115 mil euros. A parte justa da Sónia é 282 mil euros a dividir por 3, que dá 94 mil euros. Relativamente à divisão dos bens, a Rita ficará com o barco, foi a Rita que mais valorizou o barco. O Paulo ficará com a casa, que é um total de 270 mil euros, pois foi o Paulo que mais valorizou a casa. E a Sónia ficará com o quadro, pois foi ela quem mais valorizou o quadro. Quarto passo. Se o valor total dos itens recebidos por um interveniente ultrapassa o que considerou como valor justo a receber, terá de pagar aos outros a diferença. Isto significa que se alguém tem um determinado montante a receber, mas por outro lado os objetos ou os itens que ficou para ele tiverem um valor superior, é claro que ele, em vez de receber, terá de pagar o restante. Se pelo contrário o valor dos itens for inferior ao valor justo, serão os outros intervenientes a pagar-lhe a diferença. O dinheiro que sobrar depois de todos os pagamentos vamos dividir igualmente por todos os intervenientes. Passemos então novamente para o exemplo. No exemplo, já tínhamos visto que a parte justa da Rita era 104.166,67 euros. Como ela vai ficar com o barco que custa 40 mil euros, ela vai ter ainda para receber a diferença, isto é, ela ainda deverá receber 104.166,67 menos 40 mil euros, que dá 64.166,67 euros. Isto é o que nós chamamos J menos B, isto é, a parte justa menos o valor dos bens que lhe foram atribuídos. Rita ainda tem a receber este montante. O Paulo, cuja parte justa é 115 mil euros, vai ficar com a casa que vale 270 mil euros, que é muito mais do que aquilo que ele tem direito a receber. Então fazemos a diferença, 115 mil euros menos 270 mil euros, e dá um saldo negativo. Dá um valor negativo, que é menos 155 mil euros. O que é que isto significa? Significa que o Paulo deverá pagar 155 mil euros. A Sónia tinha uma parte justa de 94 mil euros e vai ficar com um quadro que vale 50 mil euros. Assim, a Sónia, em termos de saldo, terá ainda a receber 44 mil euros. Como será feito o procedimento seguinte? Nós vamos começar pelo pagamento do Paulo. Com o pagamento do Paulo, vamos pagar os que têm dinheiro a receber e depois veremos se sobra ainda algum montante. Tínhamos visto que J menos B é o saldo de cada herdeiro, isto é, a diferença entre o valor que tinha a receber e o bem que recebeu. Vimos, portanto, com base nestes valores, que ao passar para os pagamentos, o Paulo começa por pagar os 150 mil euros, paga os outros 12 herdeiros, portanto, com os 150 mil euros pagos pelo Paulo, nós pagamos a Rita e também pagamos a Sónia. E depois de pagarmos a Rita e a Sónia, aliás, aqui temos primeiro a Sónia e depois a Rita, depois de feitos estes pagamentos, ainda sobraram 46.833 euros e 33 cêntimos. Como sobrou algum dinheiro, ele será distribuído igualmente pelos três. Isto é, fazemos 46.833 euros e 33 cêntimos divididos por 3 e cada herdeiro receberá então, com base nesta sobra, 15.611 euros, 11. Vamos então ver os cálculos finais. Dinheiro de cada herdeiro. A Rita tinha um valor a receber de 64.166, recebeu agora mais uma parte da sobra
e ficou com um total de dinheiro de 79.777 euros e 78 cêntimos. O Paulo, que pagou 155 mil euros, recebeu agora à custa das sobras 15.611,11 e, portanto, ele ainda terá a pagar 139.388,89 euros. A Sónia, que tinha recebido 44 mil euros, recebeu agora também 15.611,11. Portanto, tem ao total a receber 59.611. Reparemos que neste momento, se nós juntarmos o valor que a Rita recebe com o valor que a Sónia recebe, dá exatamente o valor que o Paulo está a pagar. Distribuição final. A Rita ficará com o barco e receberá 79.777 euros e 78 cêntimos. O Paulo ficará com a casa e pagará 139.388,89 euros. A Sónia fica com um quadro e receberá 59.611,11 euros. Vamos agora a uma nota importante. Por vezes, os herdeiros não têm direito a partes iguais na herança. Nesse caso, a parte justa não consistirá em dividir em partes iguais, mas sim em multiplicar o total de cada herdeiro pela proporção a que cada um tem direito. Do mesmo modo, a sobra será distribuída de acordo com a proporção de cada um. Os restantes procedimentos serão iguais. Vejamos um exemplo em que um dos herdeiros tem direito a 3/5 da herança e outro tem direito ao restante, isto é, a 2/5 da herança. É claro que deste modo nós não podemos simplesmente dividir igual para ambos, temos que respeitar a proporção a que cada um tem direito. Exemplo, a Rita e o Paulo são os únicos herdeiros de uma casa e um barco e vão efetuar a divisão dos bens pelo método da licitação secreta. Cada um atribui valores conforme a tabela que se segue. A Rita atribui à casa 225 mil euros e atribui ao barco 40 mil euros. O Paulo atribui à casa 270 mil euros e atribui ao barco 40 mil euros. Proceda à distribuição indicando todos os cálculos, admitindo que a Rita tem direito a 3/5 da herança e o Paulo tem direito ao restante. Vamos ver para já alguns comentários. Primeiro comentário. Se a Rita tem direito a 3/5 da herança, o Paulo tem direito ao restante e o restante é 2/5 da herança. Outro aspecto. A casa ficará para o Paulo. É o Paulo que está a dar um valor mais alto pela casa. O barco ficará para a Rita, pois é a Rita que está a atribuir um valor mais alto pelo barco. Nota, os totais são, para a Rita, o total é 265 mil euros, portanto é só somar 225 mil com 40 mil euros, e o total do Paulo é 305 mil euros. Portanto, o total do Paulo é 270 mil euros mais 35 mil euros, que dão 305 mil euros. A parte justa não consistirá em dividir por 2, mas em multiplicar por 3/5 e 2/5 respectivamente. E o mesmo para a sobra. Isto é, a parte justa da Rita será 265 mil euros multiplicado por 3/5. A parte justa do Paulo será 305 mil euros a multiplicar por 2/5. Quando chegarmos ao momento da sobra, vamos usar exatamente o mesmo procedimento. E aqui temos a resolução. Portanto, Rita e Paulo, a parte justa para a Rita foi 265 mil euros vezes 3/5, que deu 159 mil euros. A parte justa para o Paulo, 305 mil euros vezes 2/5, que dá 122 mil euros. Portanto, a Rita fica com o barco e o Paulo fica com a casa.
Se nós subtrairmos o valor que a Rita atribuiu ao barco, que foi 40 mil euros, a Rita ainda tem a receber, portanto, 159 mil euros menos 40 do barco, e ela ainda fica a receber 119 mil euros. Por sua vez, o Paulo tinha a receber 122 mil euros. Se descontarmos o valor que ele atribuía à casa, ele tem de pagar 148 mil euros. Assim, quando passamos aos pagamentos, começamos por pegar no valor que o Paulo paga, que é 148 mil euros, descontar a parte que a Rita tem direito a receber, que é 119 mil euros, e ainda sobram 29 mil euros. Portanto, estes 29 mil euros são a sobra. Como nós sabemos que os dois herdeiros têm direito a partes diferentes da herança, a sobra será distribuída assim. 29 mil euros multiplicamos por 3 quintos, dá 17.400 euros para a Rita. E para o Paulo, a sobra será 29 mil euros vezes 2 quintos, que dará 11.600 euros. Passando à distribuição final, a Rita ficará então com o barco e com 136.400 euros, que resultam de os 119 mil euros que recebeu inicialmente, aqui no J-B, e ainda 17.400 que resultou da parte da sobra que lhe ficou atribuída. Em relação ao Paulo, ele fica com a casa e paga 136.400 euros. Isto porque ele tinha a pagar 148 mil euros, mas ainda recebeu algum valor correspondente à sobra, que foi 11.600 euros. Deste modo, 148 mil euros menos 11.600 fica com 136.400. Portanto, ele tem, além de ficar com a casa, tem de pagar este valor. Reparemos que não é coincidência este valor ser igual ao da Rita. É natural que aquilo que o Paulo paga é rigorosamente o mesmo do que aquilo que a Rita recebe, uma vez que eles são os 12 herdeiros, são os únicos herdeiros.